Canadá dobra a distribuição de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. Governo de Ontário apresenta nova legislação contra o tráfico humano. Ministério da Saúde do Quebec planeja passaporte de vacinação digital. Canadá se torna o primeiro país do mundo a reconhecer a perseguição chinesa aos uigures como genocídio. Canadá acumula déficit de quase 250 bilhões de dólares para o ano fiscal 2020-2021. Justin Trudeau e Joe Biden realizam o primeiro encontro virtual após a eleição do presidente americano. Olá! Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. Eu sou Lauro Nishiura. Eu sou Vanessa da Costa. E começa agora o resumo das principais notícias do Canadá. Canadá dobra a distribuição de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. No dia 21 de fevereiro, o número de doses disponíveis no Canadá foi de 1.850.000, o dobro do que foi distribuído nas 2 primeiras semanas de fevereiro. Em entrevistas à CTV News, o professor de Bioética e Saúde Global da Universidade de Toronto, Kerry Bauman, disse que é preciso vacinar rápido, eticamente e de maneira correta. Já é quase março e ainda não vacinamos os idosos. Realmente precisamos focar neles, declarou o professor. Até agora, mais de 2 milhões de doses foram distribuídas em todo o Canadá. O país espera receber aproximadamente 444 mil doses da Pfizer a cada semana de março. O acordo com a farmacêutica é de 4 milhões até o final do mês. Além dessas doses, o Ministério da Saúde canadense aprovou a vacina da AstraZeneca na última sexta-feira. O primeiro-ministro afirmou que o Canadá receberá 6,5 milhões de doses planejadas até o final de março. Pois é, e segundo o primeiro-ministro canadense, a vida só voltará ao normal quando mais pessoas se vacinarem, né? Por enquanto só 3%, pouco mais de 3% do Canadá recebeu a vacina. Eu tô achando até um pouco devagar. Bem devagar. Bem devagar, com o otimismo todo do primeiro-ministro de que até setembro todo mundo vai estar vacinado. Eu tô achando bem devagar. Se compararmos com o Brasil também, mesmo. Se comparado com o Brasil, acho que só o que chegou de vacina no Brasil até hoje já teríamos aqui mais da metade da população vacinadas, né? Claro que são vacinas diferentes, de fornecedores diferentes. Ele diz aí que tem 10 milhões de vacinas para chegar até abril, e 10 milhões ainda assim seriam um terço da população canadense vacinadas. A gente tem que esperar até setembro para ver se todo mundo vai estar vacinado mesmo. E, como a gente já sabe, né, voltar ao normal é relaxar essas regras para controle da pandemia. E ele diz que só vai voltar dependendo da taxa de vacinação, de uma possível terceira onda e das variantes, de como vai ser essa transmissão das variantes. Com essa notícia também da chegada das vacinas da AstraZeneca, é uma ajuda bastante grande que a gente vai receber, né? Muitas outras vacinas disponíveis. Isso tudo acho que faz parte desse plano da gente aumentar a capacidade de vacinação, porque como a gente falou, está muito baixa por enquanto, né? Se a gente está esperando essa taxa de vacinação para voltar ao normal, realmente precisamos de muito mais vacinas. Essa da AstraZeneca vai ajudar bastante nisso também, e a Pfizer tem trabalhado bastante para cumprir com essa promessa também de entregar 4 milhões de vacinas até o final deste mês. Já seriam aí praticamente mais de 10% da população canadense vacinada. Governo de Ontário apresenta nova legislação contra o tráfico humano. O governo de Ontário apresentou na última segunda-feira mudanças legislativas para ajudar a conter o tráfico de pessoas. Essas mudanças darão à polícia mais ferramentas para localizar as vítimas de tráfico humano e punir os responsáveis. Segundo dados divulgados pela CBC, Ontário foi responsável por 55% dos casos reportados em todo o Canadá em 2019. O Centro Canadense para Acabar com o Tráfico Humano elogia o governo, mas diz que não é o suficiente para resolver o problema. A gente espera muito que essa legislação passe, porque são situações muito críticas que acontecem com algumas pessoas menores de idade, né, que são aliciadas por esses traficantes que acabam aproveitando de muitas situações e pegando essas pessoas. E uma moça, inclusive, relatou em reportagem da CBS que ela foi aliciada e eles filmavam ela em ato sexual e depois coagiam ela com essas imagens, dizendo que iam mostrar para a família dela se ela não continuasse com essas ações com eles. Segundo o governo de Ontário, a média de idade das jovens e dos jovens aliciados nesse crime é de 13 anos. Se essa legislação passar, inclusive,
residências turísticas e hotéis terão que manter um registro dos hóspedes, né, para que a polícia consiga fazer traçar, né, onde essas pessoas estavam, com quem elas estavam. Quem se recusar a colocar esse nome na lista pode pagar uma multa. A gente chama aqui de tráfico humano, mas eu acredito que no Brasil o nome seja diferente. Porque tráfico a gente pensa em pessoas sendo mandadas para outros países para iniciar na prostituição, mas a prostituição ocorre aqui no Canadá com jovens dessa idade. Talvez seja um crime de aliciamento de menores no Brasil, né? Provavelmente seria tipificado como aliciamento de menores. Isso acontece aqui no Canadá. Esperamos que essa legislação passe, né, para ver se diminui esses crimes, que realmente é uma situação muito triste. Ministério da Saúde do Quebec planeja passaporte de vacinação digital. Equipes de saúde pública e tecnologia da informação estão atualmente trabalhando na criação de um passaporte para os vacinados. Este passaporte seria como um cartão de embarque que os quebequenses poderiam baixar em seus telefones usando um código QR simples, disse o ministro da Saúde, Christian Dubé. Segundo o ministro, algumas empresas já entraram em contato com seu ministério para manifestar interesse em tal documento, que pode no futuro ser necessário para viagens a determinados países. Eu acho particularmente que essa questão é muito complexa e que ela atinge a liberdade individual das pessoas. Isso gerou bastante controvérsia mesmo. Muita gente se sentiu como perdendo um pouco de liberdade com esse passaporte, né? Essa identificação que vai dizer quem tomou ou não vacina. Eu também acho que é um pouco invasivo, mas eu acho que, seguindo a tendência de muitos países que já estão fazendo isso, que estão controlando o acesso de pessoas, eu acho muito provável que o Quebec aprove isso, viu? Eu acho que poderia encontrar uma outra solução para, digamos, selecionar as pessoas, quem entra ou quem não entra em determinados ambientes, que não fosse algo que, em outras palavras, diz a vacina é obrigatória. Porque não há Exatamente. Obrigatoriedade de vacinação aqui no Canadá. Então, a partir do momento que você impõe um passaporte desse, você está dizendo que a vacina é obrigatória. Ela não é obrigatória, mas se você não tomar, você não vai ter acesso a, sei lá, parques, então cinemas. Ela é obrigatória. Então ela acaba sendo obrigatória. Né? E muita gente comentou, inclusive, olha, começa a vacinar primeiro direito, né? Depois fala de passaporte de vacinação, porque a gente está dizendo aí de 3% do Canadá foi vacinado até agora. As vacinas no Quebec agora estão vacinando pessoas de 80 anos, quer dizer, até chegar na população toda e já se falar disso, eu acho que, na minha opinião, eu acredito que o governo do Quebec vai fazer isso sim, mas o timing que eles deram essa notícia foi muito ruim, pela quantidade de vacinas que a gente tem. O Canadá se torna o primeiro país do mundo a reconhecer a perseguição chinesa aos uigures como genocídio. Em votação ocorrida na última segunda-feira, o parlamento canadense considerou as atrocidades cometidas pela China como genocidas. O primeiro-ministro canadense não queria usar esse termo ao se referir a esta questão, alegando que casos publicamente mais reconhecidos de genocídio poderiam perder seu impacto pelo uso corriqueiro da palavra. Houve então uma votação simbólica e sem sanções para saber se a palavra continuaria ou não a ser usada no contexto da minoria uigur. Os políticos do gabinete de Justin Trudeau se abstiveram de votar e, por unanimidade, o parlamento canadense se tornou o primeiro do mundo a reconhecer as atrocidades cometidas contra a minoria islâmica pelo Partido Comunista Chinês como genocídio, mesmo contrariando o desejo do primeiro-ministro. Eu me abstenho em nome do governo do Canadá, declarou Marc Garneau, ministro de Assuntos Estrangeiros. Apesar desta declaração, a China não deixou de demonstrar indignação e diz que essas acusações são mentirosas, maliciosas, políticas e fruto de preconceitos. Eric O'Toole, chefe do Partido Conservador do Canadá, afirmou que há evidências chocantes desse genocídio. Há relatos e provas de inúmeros jornalistas e organizações em defesa dos direitos humanos que expõem estupros em massa, esterilização forçada e tortura nos seus campos de concentração, que a China chama de campo de reeducação. Realmente foi uma grande vitória, né, para a defesa dos direitos humanos. Na votação foram 266 a favor e apenas nenhum contra. Nenhum, né? Foi unânime. Foi unânime a votação. Eu acho que o Canadá deu um exemplo, a Holanda já seguiu o exemplo e eles já também, o parlamento holandês também
já declarou que considera genocídio da China. Eu acho que quanto mais países seguirem nessa onda e sem se preocupar muito com relações internacionais, é o que deve ser feito, né? Porque o próprio primeiro-ministro ele ficou um pouco pé atrás, eu acho que ele justamente... ficou pé atrás, não, ele ficou completamente, ele se absteve, o seu gabinete se absteve, exatamente. E tudo isso é por causa das relações tensas com a China, porque tudo tem que ser pisando em ovos com a China, né? Até quando? Isso. Nós temos 2 canadenses presos na China, né? O caso Michaels, que é uma retaliação da China contra a prisão da executiva da Huawei no Canadá a pedido dos Estados Unidos. Segundo o primeiro-ministro, ele dizia que não queria que usassem esses termos, talvez porque isso prejudicasse um pouco nesses tratados com a China. Eu acho até que por muito mais do que isso, eu acho que é um pouco de cuidado demais, mas eu acho que quanto mais países fizerem isso, vai acabar expondo para o mundo e não vai ter jeito, todo mundo vai acabar indo por essa linha também, né? Isso foi bem simbólico, foi um ato simbólico, não tem sanções declaradas ali, mas foi uma medida dos parlamentares canadenses de pressionar o Justin Trudeau a se levantar contra essa questão, a se posicionar. Eu acho que o Canadá, por ser um país que sempre se posiciona como líder dos direitos humanos, tem a obrigação, né, de puxar também essa fila dos países que vão declarar esses atos criminosos contra essa minoria islâmica na China como um genocídio. E obviamente que a China negou todas essas acusações, como sempre. Eles nunca fazem nada de contrário e errado contra a humanidade. Já era esperado, né, que eles tomassem esse posicionamento, o que não muda muita coisa para a maioria, viu? As notícias estão se espalhando cada vez mais. Há inúmeros relatos, provas... de que, de fato, tudo isso está acontecendo ali. Um campo de concentração, e muitos até dizem, de defesa de direitos humanos, dizem que como nunca houve desde o Holocausto. É uma situação gravíssima. Não precisa passar mais do que 2 minutos de pesquisa no Google para encontrar inúmeras matérias, inúmeras declarações dizendo coisas terríveis ali naquele local, né? Canadá acumula déficit de quase 250 bilhões de dólares para o ano fiscal 2020 e 2021. Déficit federal atinge 248,2 bilhões de dólares para os primeiros 9 meses do ano fiscal 2020 e 2021. Esses dados são para o período de abril a dezembro de 2020. O déficit do mesmo período do ano anterior foi de 11 bilhões. O governo diz que essa reviravolta sem precedentes nos resultados financeiros reflete a severa deterioração da economia e o plano de ação do governo para a pandemia de Covid-19. A arrecadação foi de 207,7 bilhões de abril a dezembro, uma baixa de 38,3 bilhões com relação ao mesmo período do ano anterior. Os gastos, por sua vez, foram de 428,9 bilhões, um aumento de 198,4 bilhões de dólares, devido em grande parte à ajuda financeira para as pessoas e empresas durante a pandemia. Uau, 250 bilhões de dólares que a gente vai ter de dívida agora no Canadá. Aumentou muito em relação ao ano passado, né, Vanessa? Mais de quase 230 bilhões a mais. A mais do que a gente tinha de dívida, né? É muita coisa. Será que a gente vai levar quanto tempo aí, né, para sair desse buraco aí que a gente está entrando? Diminuiu a arrecadação, aumentou gastos e multiplicamos aí por quase 20 vezes a dívida normalmente usada pelo Canadá, nesse dinheiro usado em coisas emergenciais. Eu acredito que impostos mais altos virão aí no futuro. Essa é a minha aposta. É bem provável. Justin Trudeau e Joe Biden realizam o primeiro encontro virtual após a eleição do presidente americano. O encontro virtual entre o presidente americano e o primeiro-ministro canadense foi cordial e ocorreu a portas fechadas numa sessão de 2 horas. Eles prometeram trabalhar juntos em áreas de interesse mútuos, incluindo as ações climáticas e o controle da atual pandemia. Justin Trudeau agradeceu ao americano por se posicionar proativamente no combate às mudanças climáticas e diz que a liderança dos Estados Unidos nessa questão fez falta nos últimos anos. Os chefes de estados e seus ministros discutiram o que a Casa Branca chama de mapa para aperfeiçoamento da cooperação para a luta contra a pandemia,
construir a economia dos países, avançar a diversidade e construir alianças internacionais. O caso dos 2 Michaels foi outra prioridade. Os 2 homens foram presos na China como uma retaliação pela prisão da executiva da Huawei no Canadá a pedido dos Estados Unidos. Joe Biden disse que seres humanos não são moeda de troca e que vai trabalhar com o Canadá para fazer com que a China libere os 2 canadenses. E o Joe Biden falou que ele e o Trudeau vão trabalhar juntos, né, para defender os direitos humanos e as liberdades democráticas. Então eu espero aí que o Trudeau finalmente se manifeste declaradamente contra a China nessas questões da minoria uigur. Inclusive o presidente americano disse que vai ajudar o Canadá a resgatar os Michaels, os 2 canadenses que estão presos na China nesse momento. Foi um encontro cordial entre os 2, mostraram bastante amizade. Eu acho que foi mais para isso, né, para mostrar essa proximidade dos 2 países, porque os assuntos importantes mesmo, relacionados à política externa, de acordos comerciais, contra o protecionismo americano, não foi muito tratado. A questão das vacinas também não foi muito tratada. Quer dizer, É que não é interesse americano, né? Os americanos vão sempre defender os interesses deles, obviamente. E quanto mais vacina para eles, melhor. Não tem por que ceder aos canadenses, né? Mas o Joe Biden ainda deixou claro nesse encontro, dizendo que o Canadá é o melhor amigo dos Estados Unidos, né? Mas vamos ver se vai até a página 2 essa melhor amizade aí, né? Porque... em breve a gente também vai saber quais serão as cláusulas ali do Buy American, que é um programa para defesa, para um protecionismo americano. E o Canadá precisa saber quais são os tópicos que vão interferir nas relações comerciais entre os 2 países. Vamos ver até onde vai essa amizade demais aí entre o Canadá e os Estados Unidos, se vai ter algumas exceções para o Canadá nesses acordos Buy American, né? É o que eu espero o Canadá. É o que espera o Canadá, realmente. Então, assim, os assuntos mesmos que precisavam ser tratados ou que precisam ser tratados, vai precisar aí de um outro encontro, mas foi um primeiro sinal aí de que os 2 países vão trabalhar juntos. Eu acho que é um bom sinal para o Canadá, é um bom sinal, mas vamos ver se na hora que apertar a coisa, né, na questão da vacina, na questão do protecionismo, se realmente vai ter aí privilégios, né, e amizades. Amigos, negócios à parte. Já diria o antigo ditado, né? Esse foi mais um resumo de notícias da Estação Canadá. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu comentário ou o seu gostei se você estiver assistindo no YouTube e também pode nos ouvir lá no Spotify e não se esqueça de nos seguir no Instagram. E ative as notificações em todas essas plataformas. Até a próxima. Tchau.